Pessoal, para complementar então a aula que eu fiz para vocês, né, que eu compartilhei com vocês. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a diferença dos fermentos, né? Esse aqui é um fermento químico, que eu falei que é um fermento para bolo. Ele é à base de bicarbonato, de sódio e carbonato. Então, aqui o que ocorre, né, quando se utiliza esse fermento nas reações, é uma transformação do carbonato e do bicarbonato em CO2 e água, tá? Então, o gás carbônico que vai ser o responsável por fazer o bolo crescer. Neste caso, quando se utiliza esse fermento, ele é um processo que ele acontece principalmente em elevadas temperaturas, então a pessoa faz a receita e já coloca no forno, né? E esse aqui é o fermento biológico, que é o fermento utilizado para preparos de pães, de massas de pizza, né? E que favorece, na verdade, que propicia o processo de fermentação, que é a transformação, como nós vimos, da glicose em etanol e água, tá? Então, nesse caso aqui, tem uma informação bem importante que vocês vão encontrar nas receitas, é com relação à temperatura da água que vocês vão utilizar. É importante que seja uma água morna, então aqui eu coloquei um pouquinho de água, uma água morna, que eu consiga colocar o dedo sem me queimar, tá? Temperatura muito alta mata o micro-organismo e o processo de fermentação que eu quero não acontece. Outra coisa importante vocês vão perceber, uma massa de pão ou uma massa que precise de fermento biológico, ela precisa de tempo de descanso para que aconteça a temperatura ambiente. Porque depois que vai para o forno, ela cresce imediatamente, mas logo a atividade das leveduras, né, que são os micro-organismos aqui, o fermento, ela já morre, já para de acontecer. Então necessita, essas duas informações são bem importantes, temperatura da água, não muito quente, morna, não queima meu dedo, e tempo de descanso para que ele cresça a temperatura ambiente fora do forno. Então, olha só, eu vou fazer um experimentinho aqui para vocês, que eu vou colocar um pouco dessa água aqui, deixar assim de lado, ó, um pouco dessa água, tá? E vou adicionar um pouco de açúcar nessa água, que é o reagente, né, dessa reação que eu quero. Então, eu vou mexer um pouquinho só para solubilizar, tanto quanto possível. Foi. E agora, vou pegar um balão e eu vou colocar aqui dentro desse balão. Primeiro eu vou abrir esse fermento. Eu vou colocar o fermento biológico dentro do balão lá. Então, aqui, aqui é meio chatinho para abrir o balão. Se vocês tiverem a ajuda de alguém pode abrir e você pega o pacotinho do fermento e coloca, né? Então, vou fazer isso aqui sozinha mesmo. Tá. Coloquei aqui uma certa quantidade. Isso. E agora, com cuidado, eu vou colocar esse balão aqui na boca desse recipiente, seria melhor até uma garrafinha PET, sabe? Com a boca menor, aquela de água, mas tudo bem, assim foi suficiente. Então, cuidei, e é importante que esteja bem vedado. Então, eu vou até segurar aqui assim, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o balão para que o fermento, a levedura, chegue até lá embaixo. Agora, eu vou mexer um pouquinho, para que a levedura entre em contato. Com a água e com o açúcar. E vou aguardar um pouco para ver o que acontece.
Pessoal, alguns minutos depois, deu tempo de fazer um cafezinho, tomar um cafezinho bem rapidinho. É esse o resultado desse experimento, tá? Então aqui esse balãozinho tá cheio, né? E resultado do que, né? Dessa fermentação. Então eu vou deixar para vocês refletirem aí porque que esse balão encheu. E se vocês quiserem fazer esse experimento, façam assim, ó, realizem como eu fiz aqui, né? E deixem ali. Eu não cheguei a marcar muito bem, eu não sei se demorou uns 10 minutos talvez pra ocorrer esse processo, pra dar pra ver, né, o balão encher a ponto de subir, mais ou menos isso, mas também vocês podem observar a importância de deixar um tempo a fermentação acontecendo. Provavelmente as receitas que vocês encontrarem, todas elas vai falar de um tempo pra deixar, pra que esse processo aconteça, tá? E se vocês abrirem aqui, tirarem o balão, vocês vão sentir o cheiro de álcool, tá? Vocês vão sentir o cheiro bem pronunciado do etanol. Então é isso, tá bom? Espero que tenham gostado.